E aí galera, tudo bem? Professor Goico mais uma vez hoje aqui. Falaremos de um assunto muito importante, então falando de República Velha, né? Um ponto muito importante, que é a crise da República Velha. Então, principalmente a partir da década de 1920, nós tivemos muitos questionamentos aquela posição da República, com os coronéis tomando o controle de várias regiões, as fraudes eleitorais, né? E esse momento será de vários problemas que surgirão. Eu quero lembrar para você, se você tiver alguma dúvida, manda lá no Instagram, @profgoicomexico, ou nos plantões, tanto faz, tá? Não esqueça de tirar aquela fotinha, postar no Instagram e tal, fazer aquela moral, né? E mais importante de tudo isso, você continuar estudando. Isso aqui é um assunto muito importante, então eu acho muito bacana você também ler a sua apostila para entender de uma forma mais ampla, né? Vamos pensar que quando a gente fala de crise, ocorreram algumas rupturas, né? Porque nós sempre falamos daquela política do café com leite. Lembra dessa política? São Paulo e Minas Gerais se alternando no poder? Então, aqui nós entraremos em alguns momentos, tivemos tretas entre esses dois estados poderosos e aí ocorreram as chamadas rupturas. Vamos ver aqui, ó. A primeira ali, mais conhecida, né, de 1910, é a campanha civilista, quando Rui Barbosa faz justamente um movimento contra a volta dos militares ao poder. Então, justamente o Rui Barbosa compete com o Hermes da Fonseca. Só que Minas Gerais era um estado que tinha um maior número de eleitores. Então, justamente nessa campanha, até tentou vir aqui com a política das salvações, vamos salvar o Brasil desses militares, né? A campanha de civis mesmo. Mas mesmo assim, nas eleições, Hermes da Fonseca foi eleito, né? Então, Rui Barbosa tentou várias outras vezes se candidatar, mas nunca conseguiu vencer, tá? Depois aqui, em 19, né? Então, logo após ali a morte do Rodrigues Alves, por conta da gripe espanhola, tivemos uma nova eleição. E nessa nova eleição apareceu o Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa tem uma curiosidade para vocês. Foi o primeiro presidente a discursar em uma rádio. Então o primeiro discurso de rádio aqui no Brasil foi feito pelo Epitácio Pessoa. Olha que informação bem bacana, né? Também foi um candidato apoiado por políticos de São Paulo e Minas Gerais. Professor, mas existiam disputas de grupos políticos de várias, ou por exemplo, do mesmo estado? Sim, então existia Partido Democrata, Partido Republicano, Partido Liberal, e esses caras disputavam o poder. Porém, a maioria, quando a gente aparece aqui, ó, a maioria, os mais poderosos, acabaram apoiando Epitácio Pessoa. Contra quem? Rui Barbosa. Tá? Então, Rui Barbosa, mais uma vez, sendo derrotado nas eleições. E aí vem uma reação republicana, né? Onde nós temos aqui a presença do Arthur Bernardes, também unido com São Paulo e Minas, e o presidente negro, né? O Nilo Peçanha, que já havia governado lá com a morte do Afonso Pena, né? No finalzinho da primeira década aí, de 1909 e tal, Nilo Peçanha negro. Mesmo assim, lá na eleição, acaba sendo derrotado pelo Arthur Bernardes, e isso gerou alguns movimentos conhecidos como tenentismo. Por quê? Jovens militares, principalmente muitos oficiais, não apoiavam esse sistema que diziam que esses coronéis acabaram instaurando um poder absolutista, onde eles não saíam do poder. E aí justamente vieram esses movimentos. Essa fase da Aliança Liberal eu vou falar mais pra frente. Vamos ver esses movimentos então? O chamado movimento tenentista ou tenentismo? Bom, você tem que lembrar o seguinte: militares, principalmente mais jovens, estavam descontentes com a política exercida no Brasil. Então eles vão colocar o seguinte: aquela imagem de república, né, idealizada com o positivismo, um pensamento muito forte entre os militares, né, do ordem, amor e progresso, tirou o amor, colocou só ordem e progresso. Esse pensamento, para esses jovens militares, havia sido destruído, né? Por quê? A população civil, então esses governantes civis, acabaram corroendo as bases. Olha aqui, ó, corroíam as estruturas republicanas, né? Por quê? Descentralizaram o poder, ou seja, deram um poder maior para os coronéis e também desmoralizaram todo aquele sistema eleitoral que era para ser polido, justo, muito correto, acabou não sendo bem assim. Um exemplo nós podemos colocar aqui é o voto de cabresto.
né? São as pressões eleitorais, as fraudes eleitorais. Tudo isso foi muito mal visto pelos militares, que eram símbolos, né? São símbolos aí da ordem, da disciplina, né? Da transparência. Todo esse discurso acabou sendo inserido para o início desses movimentos tenentistas, tá? Então eles passam a lutar, a criar ali facções para lutar contra o governo. Essas facções nós chamaremos de colunas. O termo coluna, ok? Eu vou te mostrar alguns dos mais conhecidos. Quem é que resolveria todos os problemas aqui causados por esses civis, por esses coronéis, né, proprietários de terra aí? O exército. Então o exército seria o grupo responsável por arrumar, por consertar o Brasil. Então isso é muito comum na nossa história, né? Sempre em épocas de crise aparecem os militares como os salvadores, tá? Isso nós veremos mais adiante em outras aulas. Vamos passar aqui, ó. Tudo isso, lembre-se, coloquei lá em cima, ó, é a fase da república oligárquica, tudo bem? Então com os coronéis no poder, tá? Bom, vamos lá. Esses movimentos tenentistas, você sabe que, claro, eles vão afetar muito o governo dos coronéis, se você não sabe, está sabendo agora, tá? Por quê? Passam aí por uma luta armada na rua. Então nós temos o primeiro movimento, que é a revolta do Forte de Copacabana, ou a revolta dos 18 do Forte. Então se você já foi ao Rio de Janeiro, e já provavelmente, talvez, se não foi ainda, ou quando for, conheça o Forte de Copacabana. Tá? Eu, quando fui para lá ano passado, tive a oportunidade de conhecer o forte, fiz várias fotografias, isso na aula eu mostro para vocês. Tá? Por que é tão bacana? Que é um grupo de militares, então aí nós colocamos 17 militares e um civil, se uniram para tentar lutar contra o governo do Epitácio Pessoa. Né? E foi um conflito armado, onde eles até mesmo rasgaram a bandeira do Brasil e dividiram fragmentos da bandeira entre eles. E lá no forte você pode ver alguns desses fragmentos da bandeira, até mesmo com manchas de sangue. Por quê? Foi um movimento muito violento. Tá? Teve tiroteio, teve muitas mortes desses jovens na areia da praia de Copacabana. Né? Então ali tem até uma foto clássica, isso eu vou mostrar em aula para vocês, dos caras marchando lá e tal, de braços dados, pela calçada de Copacabana, aquele calçadão clássico, né? Então, para você ver que ali muitas vezes a galera está fazendo festa em um local que não foi de festa, né? Um local onde muitas pessoas morreram ali, né? E isso, claro, para tentar derrubar o governo do Epitácio Pessoa. Conseguiram? Não. Mas ainda assim é um baque bem grande para o governo. A revolta paulista, que nós chamaremos de coluna paulista, também foi marcante, porque esses militares tomaram São Paulo, né? Eu até coloquei aqui 20 dias, só que os caras, quando conseguiram tomar a cidade de São Paulo, o que eles não sabiam? O que fazer? Né? Porque, beleza, vamos lá, vamos para cima, pum, tomei a cidade. Então, e agora? O que eu faço? E aí os caras não conseguem controlar e a cidade passa a ter um número muito alto de furtos, o índice de violência aumentando, e aí vem o governo do Arthur Bernardes e chega com as tropas federais. Né? E aí esses caras acabam fugindo para o sul. Lá no sul também tivemos a coluna gaúcha. E então encontrou coluna gaúcha com a coluna paulista. E deu origem ao que nós conhecemos como coluna Prestes. E aí vem uma liderança muito importante de um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Aqui no Brasil, ali em 22, se eu não me engano, ocorreu a formação do Partido Comunista Brasileiro. Inspirado lá na Revolução Russa. Então também tinha um movimento do governo ali para evitar que a população participasse do movimento operário, do Partido Comunista, que chegou a ser proibido várias vezes aqui no Brasil. Tá? Mas a coluna Prestes, o Prestes depois, aqui, eu vou dar um spoiler já, ele acaba fugindo do país e começa a ter um contato com o comunismo. E depois ele volta no governo Vargas, vou mostrar isso para vocês também, liderando uma frente contra o fascismo. Tá? Isso é muito importante. Coluna Prestes, 1925 a 1927. Gaúchos e paulistas unidos para tentar derrubar o governo do Washington Luiz. Né? Então, tanto do Arthur Bernardes, depois vem o Washington Luiz. Então, teremos essa mudança, né? 2 presidentes. Qual é o grande lance? A coluna Prestes, os caras vão rodar por boa parte do Brasil,
vão sair do sul, vão subindo, passar pelo norte, nordeste, ou nordeste e norte, né? O que acontece? Em partes, eles acabam vencendo. Por quê? O exército brasileiro não conseguiu derrotar esses caras da coluna Prestes. Mas eles saem derrotados. Por quê? Eles não conseguiram derrubar o presidente. Só que um outro ponto que foi muito importante para a decadência da coluna Prestes? Eles perderam muito o apoio da população. Por quê? Eles chegavam nas terras e iam atacando mulheres, crianças, os homens, tá, estuprando mulheres, crianças e tal, atacando as plantações, atacando as criações de gado, entende? Então, poxa, o cara quer lutar pela liberdade do Brasil, mas está matando aqui meu boi, está matando minha esposa, está matando meu pai, entende? E aí, junto a isso, surgiu um outro movimento do cangaço. Né? O cangaço ganhou muita força aqui nessa década de 20 e tal. Entende? Por quê? O banditismo. Os caras lá buscavam uma oportunidade melhor e muitas vezes para a proteção das famílias, os caras recebiam para lutar contra membros do governo ou dessas colunas. Tudo bem? Então se atentem a vários movimentos desses que são muito importantes. Claro, Goico, então eles acabaram tendo um sucesso, a coluna Prestes, passando por várias regiões do país, mas depois acabou entrando em decadência. O governo brasileiro venceu esses caras militarmente? Não. Não. Tá? Mas, por outro lado, a coluna Prestes não conseguiu derrubar o presidente. Entende? Então, o que vai acontecer? Conforme eles foram ficando cercados, esses membros da coluna fugiram. Bolívia. Opa, aqui. Para Bolívia. Então, aí acaba encerrando a coluna Prestes. Como eu disse, Prestes sai, vai ter contato com o comunismo, depois no governo Vargas ele volta. Falando em governo Vargas, você deve se lembrar aqui, ó, que eu te mostrei a ruptura de 1930. Por quê? Aqui nós tivemos um golpe de Estado, que ficou conhecido como a Revolução de 30. Eu vou falar disso? Agora, por que ocorre esse golpe de Estado? Ah, muito importante. Quando surge essa aliança liberal, era o seguinte. Em 1929, né, ocorreu a crise 29. Lembra dela? Vou te mostrar ela aqui. Ó. A crise 29. A quebra da Bolsa de Nova York. Lembra, então os Estados Unidos viveu ali na década de 20, aquela era de ouro, produz tudo, tudo é melhor, Estados Unidos terra de oportunidades, comprem tudo que o governo produz, o chamado modo de vida americano, American Way of Life. Lembra disso? Beleza. O que acontece? Ocorreu a chamada crise da superprodução, né, a Grande Depressão. Por quê? As indústrias, né, o mercado europeu começou a se fechar, começou a desenvolver suas indústrias e toda aquela produção feita pelos Estados Unidos começou a ficar parada. E as indústrias desaceleraram. Então a indústria desacelerando, você pode até ver aquela aula de período entre guerra de novo, né, onde eu falo da crise 29, e aí então a indústria desacelera, ela não precisa de tantos trabalhadores, ela manda embora. Esses trabalhadores desempregados, eles não têm salário, não tem seguro-desemprego, né? Auxílio-desemprego, nada disso. Então o que começa a acontecer? Os caras perdem emprego, perdem salário, passam a consumir menos. Passa a consumir menos, a indústria produz menos e forma esse ciclo. Muitos empresários começaram a analisar isso, começaram a vender suas ações. Só que chegou um momento que tinha muita ação disponível, né? E as indústrias acabaram perdendo todo aquele investimento. E aí ocorre a quebra da bolsa, né? A quebra da bolsa de Nova York, 24 de outubro de 29, a chamada Quinta-feira Negra, né? Assim que eles chamaram o movimento, tá? Então é importante você lembrar disso. Como que isso vai influenciar aqui no Brasil? Muito simples, tá? O Brasil era um grande produtor de café, talvez o principal do mundo. O que acontece? Os países, então, com a crise 29, deixam de comprar produtos que eles viam como desnecessários, supérfluos, café na sobremesa, açúcar sobremesa, cacau sobremesa. E o Brasil era o país conhecido por ser exportador de sobremesas, café, cacau e açúcar. E aí, qual que é a treta disso tudo? Os caras param de comprar o café, a produção de café brasileiro continua aumentando, porque os cafeicultores têm a certeza que o governo vai comprar, só que o governo brasileiro não consegue vender esse café. Entende? E aí gera uma crise. Por quê? Nessas eleições, como eu disse para vocês, o candidato da vez, como o Washington Luiz era a paulista, o candidato da vez seria o mineiro, né? Antônio Carlos de Andrada, do Partido Republicano Mineiro.
Qual é o grande problema aqui? Quando estourou a crise, o que São Paulo fez? Com medo de perder os seus interesses no café, lançou um candidato, Júlio Prestes. E o Antônio Carlos de Andrada foi deixado de lado. E é isso então que Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul decidiram lançar uma chapa, Aliança Liberal, para tentar livrar o Brasil desses cafeicultores corruptos, para tentar livrar o Brasil da fraude. Mas estamos falando de um momento de fraudes eleitorais. Quem foi o candidato escolhido pela Aliança Liberal? De início, era para ter sido o Luiz Carlos Prestes. Só que, como eu disse, estava lá com o pensamento comunista, falou, não quero me meter nisso aí não. E aí, então, veio a opção 2, Getúlio Vargas, que era o governador do Rio Grande do Sul. Entende? E ganhou um destaque muito grande por conta do seu discurso populista, do seu carisma. E nas eleições, então, Prestes contra Getúlio Vargas, acabamos tendo um atentado, que é a morte do vice do Vargas, chamado João Pessoa, um negro, como era conhecido. E aí por isso que deu origem, né? Ele era da Paraíba, por isso que na bandeira da Paraíba tem lá, Nego, em homenagem ao João Pessoa, e a capital da Paraíba é João Pessoa. Tá? João Pessoa era o vice de Vargas e foi assassinado em uma padaria, um restaurante e tal. Né? Um assalto, tomou 2 tiros lá e morreu. Toda aquela comoção e tal, claro, galera na rua, ocorreram as eleições. Quem venceu as eleições? Júlio Prestes. Vargas, putz, beleza, perdi, os caras têm mais poder. Só que parte mais radical da Aliança Liberal fala, não, foi golpe, o Washington Luiz mandou matar o João Pessoa. E de fato, conseguiram ligar aí a morte do João Pessoa ao Washington Luiz. O que acontece? E aí então Vargas se organiza com a galera da Aliança Liberal e conseguem tirar o Washington Luiz do poder. Então Júlio Prestes não assume o cargo, porque próximo ali de ter essa transição, o Washington Luiz é deposto. Então quase foi preso o presidente do Brasil. Olha, imagina que coisa, né? E aí o Washington Luiz está deposto e aí o cargo cai para Getúlio Vargas. Ele assume o poder na força. Essa é a chamada Revolução de 30, mas na verdade é um golpe de Estado, porque Vargas não foi eleito. Tudo bem? E aí então, com esse golpe de 30, ocorreu o que nós chamamos o início da Era Vargas. Tudo bem? Então espero que tenham prestado atenção nessa toda essa bagaça aqui. Crise 29 é um ponto muito importante, depois Vargas vem aqui no governo, vem a famosa queima do café, isso eu vou falar na próxima aula de Vargas, tá? E por hoje então, galera, é isso. Se cuidem, fiquem em casa, qualquer dúvida manda pra mim, não esquece de seguir no Instagram, @profgoicomédica, beleza? Beijo do Goico, valeu!